O Hora Extra está no ar, com as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupe, fala sobre a recuperação do mercado de trabalho no Brasil após o auge da crise mundial. Veja como a psicanálise pode ajudar o juiz a encontrar soluções saudáveis para os conflitos de uma disputa judicial. No quadro de entrevistas, o advogado Eduardo Cruel, especialista em direito eletrônico, fala sobre o processo digital. O ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupe, esteve em Goiânia neste mês e falou de sua confiança na força da economia brasileira para vencer a crise mundial. Carlos Lupe participou do lançamento de serviços criados para apoiar o trabalhador, como o Observatório do Trabalho e Cine Móvel, e em solenidade na Assembleia Legislativa recebeu o título de cidadão goiano. O ministro disse que é possível afirmar com absoluta segurança que o mercado de trabalho brasileiro já mostra sinais de recuperação depois do auge da crise econômica mundial. O Brasil é o primeiro do G20, dos maiores economias do mundo, a recuperar o emprego. Em abril foram mais de 106 mil novas vagas, mas será melhor ainda por vários fatores. O aquecimento do mercado interno, que está forte, a recuperação do poder aquisitivo do trabalhador. Você vê que a única bolsa do mundo que está aumentando muito é do Brasil, porque os investidores estão vendo que aqui é que tem que se investir. E o sistema financeiro brasileiro sólido. Enquanto os bancos do mundo estão falindo, o Brasil ainda está dando muito lucro. Tem até que diminuir spread para diminuir esse lucro, né? Então o Brasil tem as condições que poucos países do mundo estão tendo para crescer na economia, para sair da crise e mostrar ao mundo a força e a pujança da economia e do povo trabalhador brasileiro. Na opinião do senhor, quais foram as maiores conquistas dos trabalhadores brasileiros nos últimos anos? Na minha opinião, principalmente o salário mínimo ter o seu reajuste vinculado ao crescimento do produto interno bruto mais a inflação. Isso significa ganho real para o trabalhador. Nos últimos 7 anos, só para você ter uma ideia, da posse do presidente Lula, de janeiro de 2003 até maio desse ano, 2009, o salário mínimo aumentou em valores reais 60%. Passou de em torno de $85 para mais de 202, 205 dólares, conforme a cotação do dia. Então, essa para mim é a maior conquista, porque significa dar ganho real de salário a quem alimenta a economia, quem precisa comprar, quem precisa ter dignidade. Para mim, é a maior conquista desse governo. Os reflexos da recuperação do mercado de trabalho brasileiro, apontados pelo ministro Carlos Lupe, também estão sendo sentidos no setor da construção civil em Goiás. Os efeitos da crise econômica parece que estão sendo superados no setor da construção civil do Estado. Este ano, as empresas da área já criaram 4.774 empregos com carteira assinada em Goiás, dos quais 2.330 vagas surgiram entre abril e maio. A expectativa do Sindicato da Indústria da Construção em Goiás, Sinduscon, é de que o setor supere o bom desempenho de 2007, quando acumulou um saldo positivo de 5 mil empregos. A oferta de emprego chega com o início do período da seca, quando começa a construção de vários empreendimentos anunciados em 2008 ou no início deste ano. Muitos motivados pelo lançamento do programa Minha Casa Minha Gente do governo federal. Levantamento preliminar indica que só em Goiânia e região são esperados a criação de pelo menos 4 mil novos empregos. Diante dessa estatística, pode-se dizer que a indústria da construção já superou a crise econômica do final do ano passado? Olha, por sorte nossa, veio esse programa Minha Casa Minha Vida do governo federal e fez com que nós continuássemos a empregar e nós vamos ver muitas obras nesse estado. Já vinha, de algum tempo, diminuindo as vendas para a classe média e média alta, a venda de apartamentos de mais alto padrão. Então, o que o mercado precisava? Lançar imóveis para classes de renda mais popular. Com o programa Minha Casa Minha Vida, que a gente espera fazer aí 27 mil moradias em todo o estado, nós achamos que vamos manter os índices de crescimento e também os índices de emprego na construção civil. Como a psicanálise pode ajudar o juiz a encontrar soluções saudáveis para os conflitos de uma lide? O assunto foi exposto na palestra A Conciliação sob o ponto de vista da psicanálise, proferida pela psicóloga Judite Albuquerque, servidora do TRT de Minas Gerais. A palestra, destinada aos magistrados, foi realizada no auditório da segunda turma. Judite Eucaris afirmou que o judiciário exerce um papel fundamental na sociedade de hoje, pois simboliza a lei,
o limite, a regra que deve ser respeitada por todos. Para a psicóloga, a Justiça do Trabalho tem no acordo sua premissa básica e a psicanálise pode ajudar o juiz a mediar os conflitos na relação empregado-empregador. O juiz ele tem que procurar, então, entender o psicológico das partes para poder melhor atingir os objetivos da justiça? Entender que muitas vezes ele é demandado de um ponto que é difícil de responder. Ele é demandado para responder com conceitos que ele também não viu na faculdade, né? Atualmente está sendo insuficiente apenas o conhecimento da lei, né? Essa formação técnica deles, ela está pedindo que haja um pouco mais de, assim, o que mais pode ser acrescentado para se entender o ser humano. Né, o que tem chegado? Tem chegado coisas assim, muito da surpresa para eles, né? Brigas. Antes, as demandas trabalhistas envolviam demandas mais secas, vamos dizer assim, do empregado com o empregador. Agora tem os envolvimentos afetivos no relação de trabalho, parentesco, né? Isso tudo está vindo ao judiciário. O homem moderno está carente de lei e há lei no judiciário. Então ele tem ido muito ao judiciário. Confira no próximo bloco a entrevista com o advogado Eduardo Cruel, especialista em direito eletrônico e presidente da Comissão de Direito Digital e Informática da OAB de Goiás, falando sobre o processo digital. Voltamos já. A informatização do processo judicial traz soluções para a agilização e gestão da justiça. Também resulta em maior transparência das decisões mediante acesso público pela internet dos processos, além de facilitar os trâmites por meio da geração, transmissão e armazenamento de atos processuais. Sobre o assunto, falamos hoje com o advogado Eduardo Cruel, que é especialista em direito eletrônico e presidente da Comissão de Direito Digital e Informática da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Goiás. Doutor Eduardo, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Doutor Eduardo, com relação ao processo digital, hoje uma das grandes preocupações é com relação à segurança. É possível assegurar essa tão almejada segurança, né, das informações no processo digital? Sem sombra de dúvida. A partir do advento da medida provisória 2200 de 2001, iniciou no Brasil um assunto chamado certificação digital. A certificação digital é um conjunto de técnicas através de uma chamada criptografia, modalidade assimétrica, que permite que sejam codificadas as informações no momento em que são geradas. Com isso, o certificado digital ele gera um par de chaves. Esse par de chaves ele é gerado onde, simultaneamente, eu tenho uma chave privada e a entidade que o gerou tem uma chave pública correspondente. São indeduzíveis matematicamente, embora separadas. O que com isso faz que quando eu estou fazendo um determinado texto ou uma determinada petição, por assim dizer, e quero fazer com que essa mensagem seja codificada ou até criptografada, no momento em que eu estou enviando para você, essa informação ela está totalmente protegida por um sistema matemático de criptografia com uma função hash, onde essa tecnologia ela faz com que aquele texto ele seja impossível de ser lido no momento em que ele é transmitido e só você que detém a chave pública correspondente à privada que eu tenho vai poder desencriptar ou descodificar essa informação. Com isso, você pode ter a segurança que essa informação ela está íntegra, ela tem a integridade. É isso que é muito importante. Não há como alterar as informações que são enviadas e também as que são recebidas. Com essa tecnologia, eu te garanto que 99,99% não. Mas quando eu me refiro à segurança, não é somente a segurança das informações, dos dados, do processo, mas a segurança das partes envolvidas, das pessoas envolvidas, porque lá estão contidas informações profissionais e pessoais, número de CPF, identidade, outras informações que a pessoa
fatalmente não gostaria de tornar isso público, ou pelo menos que fosse do conhecimento do menor número de pessoas possível naquele processo. Como é que fica essa questão? É uma questão que, como eu disse, é o outro lado da moeda, porque você tem o princípio da publicidade que rege o direito brasileiro e a partir da publicidade dos atos que se tomam conhecimento e os atos são praticados. Então, os eventuais da justiça, magistrados, advogados, tudo vão para a prática desses atos, eles vão poder trabalhar com isso. A questão que você colocou se trata das informações contidas dentro desses documentos que são publicados. Esses dados pessoais realmente eles vão estar na internet. Então, a facilidade de acesso é diferente de você se dirigir a um tribunal, saber o número do processo, pedir aquele processo, como é feito ou era feito. Mesmo porque para a pessoa hoje obter a informação, ela tem que se mostrar. Tem que ser alguém que vai lá perguntar informações sobre aquele determinado processo. O usuário da internet não, ele é anônimo. Qualquer um pode acessar qualquer processo ao tempo que ele quiser. Justamente. Hoje no sistema EDOC, né, que vigora na Justiça do Trabalho, funciona dessa maneira. Existe um outro sistema, por exemplo, como o ProJude, da questão da Justiça Comum, que ele exige um cadastro prévio. Esse cadastro prévio, ele serve para identificar essas partes, os advogados. Então, você tem um sistema de login e senha que filtra o acesso a essas informações que você está se referindo. Então, para você ter acesso a essas informações, na verdade, é público, o que é até questionável, porque como o processo é público, tecnicamente, é possível qualquer parte chegar lá e pedir uma cópia desse processo pelo princípio da publicidade, como eu disse. Salvo as exceções, como processos em segredo de justiça, realmente só os advogados têm acesso a isso em relação a essa prerrogativa, vamos por assim dizer. Agora, a questão da exposição desses dados ainda é uma questão do outro lado, né? Porque tem a agilidade, tem a praticidade, a mobilidade que auxiliam, né, no processo. Essa dinâmica, ela também tem os seus efeitos colaterais, por assim dizer. E no caso, vamos supor que acontece de sumir um documento, a petição digital. A quem vai ser atribuída a culpa? O Sistema Brasileiro de Responsabilidade Civil, ele tem a responsabilidade subjetiva e a responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva é que deriva da própria lei, o que onde as situações que independem de culpa, a pessoa que assim o faz, ela vai responder por aquilo. Na verdade, o sistema de responsabilidade subjetiva, ele vai trabalhar com o nexo de causalidade daquele dano de quem o praticou. Então, a necessidade da prova de quem o fez e assim o responderá. Portanto, existem mecanismos hoje de tecnologia que são perfeitamente possíveis de você efetuar backups de segurança. Então, se, eventualmente, uma hipótese realmente que você colocou bem remota, de desaparecer alguma coisa assim, ele responderia por isso certamente, né, no aspecto patrimonial, inclusive. A questão é que se existe mecanismo de substituição, por cautela, nós advogados temos o bom hábito de, ao protocolar determinadas petições, fazer o backup disso. O que vai facilitar agora, porque o armazenamento vai ser muito mais facilitado, não vai ocupar espaço. Sem dúvida. A rotina, ela está completamente diferente. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, ele foi o tribunal pioneiro em relação à digitalização dos processos até então existentes. Porque o processo físico, ele é um somatório de volumes que, olha, faz uma quantidade imensa de papel. Quando você parte para a digitalização, essa quantidade de papel ela sai de cena e dá entrada aos arquivos. Com isso, você tem servidores potentes, onde você consegue 1 terabyte, 2 teras, enfim, uma infinidade de arquivos que podem ser armazenados nisso. Então, esses documentos eletrônicos vão ter a segurança conforme o certificado digital, eles vão estar armazenados de uma maneira muito mais eficiente e que as pessoas tenham a noção e tenham o zelo, inclusive, de estarem fazendo backups periódicos de todas essas informações, uma cópia de segurança dessas informações. Sobre esse assunto, inclusive, o senhor escreveu um livro sobre processo eletrônico. Eu gostaria que o senhor comentasse o teor da sua obra, mas no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, hoje falando sobre processo eletrônico no Judiciário.
Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje conversando com o advogado Eduardo Cruel, que é especialista em direito eletrônico. Doutor Eduardo, sobre esse assunto, inclusive, o senhor escreveu um livro, Processo Judicial Eletrônico e Certificação Digital na Advocacia. O que o senhor falou nesse livro? Eu abordei assuntos de tecnologia, eu abordei assuntos sobre processo propriamente dito, no que diz respeito à questão processual. E assuntos que vão fazer parte da rotina dos advogados. Ele foi focado por um trabalho da OAB, que nós recebemos uma incumbência de estar, por assim dizer, buscando mecanismos para estar auxiliando nessa nova etapa, né, de processo com os nossos colegas advogados. Os assuntos como segurança da informação, onde os protocolos de segurança, como configurar, como baixar um software da internet, como configurar esse software que você acabou de baixar para poder estar trabalhando de fato com o processo eletrônico. Então é necessário que ele tenha esse tipo de informação. Então a certificação digital, por exemplo, nós temos uma carteira de identificação profissional. É a OAB que está emitindo Exatamente. essa certificação. O Conselho Federal da OAB, ele faz essa carteira. Isso aqui é impresso na Casa da Moeda e tem o nosso certificado digital. Com essa informação que está aqui dentro, nós vamos poder estar fazendo a nossa assinatura digital. Essa assinatura digital vem de encontro àquela tecnologia que eu falei para você sobre a criptografia assimétrica. Então tudo isso está aqui dentro desse chip. Essa senha é uma senha tão importante, e eu friso isso a você, advogado, que está utilizando essa informação para que não se empreste essa senha a ninguém. Por quê? O problema disso, Márcio, é o seguinte: quando você tem uma assinatura digital, você está simplesmente substituindo a caneta. Então, os documentos gerados da forma eletrônica, a partir do momento que você usa um cartão como esse, você insere numa leitora que coloca dentro, conectada, né, através de um computador, você vai ter a possibilidade de estar digitando essa senha que está contida aqui dentro e vai estar encriptando o documento. E esse documento, pela medida provisória 2200 de 2001, ele tem a garantia em que você, usuário do sistema, está